Quando eu fui preparar a minha palestra, quando fui procurar o tema, esse livro do Divaldo Franco, né, Iluminação Interior, né, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, é um livro que tem muitas lições importantes. E aí eu peguei a lição número 28, que o título é O Significado de Jesus. E eu achei muito importante, porque para nós, qual é o significado de Jesus para nós? Para todos nós. E acredito que tem vários significados, mas para cada um de nós existe um significado mais importante, que mais chega até nós. E aí, várias pessoas são citadas aqui. Se perguntasses a Maria de Magdala o que Jesus significou para ela, certamente que responderia emocionada: o sublime amor, verdadeira manifestação do amor de Deus. Se indagássemos a Judas qual foi o significado de Jesus para ele, na sua vida, ainda sensibilizado, lhe responderia: o exemplo da misericórdia e da compaixão mais grandioso que jamais, e de compaixão mais grandioso que jamais contemplei. Se interrogasses a Simão Pedro qual a significação de Jesus, no apostolado a que se dedicou, a mais nobre lição de fidelidade ao bem, de que tive notícia por toda a existência. Então, para cada um de nós, Jesus tem um significado. Para Lázaro, ele diz que é a verdadeira ressurreição e vida, que anula a sombra da morte e doa a claridade imortal. Para Zaqueu, que o recebeu no seu lar, com festa e carinho, ele elucidaria jubiloso a mais nobre expressão da verdade. Então, para cada um de nós, Jesus entra nas nossas vidas de uma forma. Geralmente, quando está tudo bem, que a nossa vida vai correndo tudo bem, a gente muitas vezes nem pensa em Jesus, nem pensa nessa parte espiritual, nessa parte que é tão importante na nossa vida. Muitas vezes nós buscamos quando temos problema, quando algo não está bom, quando a gente se sente perdido, quando a gente se sente, vamos dizer assim, solitário muitas vezes, frente aos nossos problemas, frente a tantas coisas que nos acontecem. E aí nós buscamos Jesus. Porque quando Judas fala que ele é a misericórdia, por quê? Porque Judas, ele era um apóstolo de Jesus, ele era uma pessoa que acreditava em Jesus, mas ele ainda tinha aquela parte material muito forte dentro dele. Ele esperava que Jesus fizesse tantas coisas, mas ele acreditava muito ainda na parte material. Na época, ele não conseguiu entender Jesus na sua plenitude, na sua essência mesmo, que Jesus, o que ele queria? Ele queria que nós entendêssemos que a vida material é importante em dados momentos. Estamos aqui na Terra, precisamos disso, para viver e para sobreviver, mas essa é a menor parte. A maior parte com que temos que nos preocupar e que temos com que nos preocupar mesmo é a parte espiritual, a nossa parte moral. E Judas não teve ele não conseguiu atingir esse conhecimento que Jesus tanto quis passar para os apóstolos. Tanto que na cabeça dele, ele não estava traindo Jesus. Ele queria fazer o melhor por Jesus, mas de uma forma diferente. Então, quando ele vê que tudo dá errado e que não era bem isso, o que acontece? Ele tira a própria vida. Ele não consegue, lidar com o seu remorso, com uma série de coisas, E aí a gente pensa, Aí a gente começa a refletir, qual é o significado de Jesus para nós? Para cada um de nós. Que a gente pega isso e vai pensando o que ele significa para nós,
que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que temos que buscar, ele é o caminho que temos que seguir, né? Muitas vezes. Porque muitas vezes não é seguir o caminho que Jesus fez, né? Às vezes dentro do nosso lar, mas temos que seguir o caminho de Jesus, né? Ele é a verdade. Qual é a verdade que a gente tem que buscar? Qual é a verdade que Jesus quis nos passar? Né? Que a verdade é uma só, né? Que nós temos que nos reconciliarmos com os nossos inimigos, que muitas vezes estão dentro do nosso lar, que muitas vezes são pessoas que nos cercam, às vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, um vizinho. E muitas vezes é a vida, né? Jesus é a vida. Quando a gente busca Jesus e quando a gente percebe que somos imortais, que somos espíritos, a gente começa a perceber que começa a haver uma mudança dentro de nós. Porque enquanto a gente pensa que somos seres finitos, eu vou nascer, eu vou morrer e tudo vai acabar, a gente ainda tem essa parte material muito arraigada dentro de nós. Mas quando a gente busca Jesus e a gente percebe que somos espíritos, sabe Deus de quantas encarnações a gente já vem e quantas ainda vamos ter, né? Então quando a gente percebe isso, algo muda dentro de nós, a gente começa a se descolar um pouco dessa parte material que tanto às vezes nos segura, nos deixa às vezes até paralisados, né? Então quando a gente busca essa verdade, qual é essa verdade? Né? E para a gente buscar essa verdade, nós temos que buscar Jesus. E aí, nesse livro Boa Nova, tem um capítulo 10, que se fala sobre o perdão. E quando eu estava refletindo sobre o significado de Jesus, né, eu falei, o que eu vou buscar? Né? E eu busquei nesse livro Boa Nova, esse capítulo 10, o perdão, que é esse livro, né, de Chico Xavier. E aqui começa a se falar, né, que Jesus estava peregrinando com os discípulos, e ele está peregrinando e ele vai até Nazaré, que é o lugar onde ele foi criado, né, onde ele passou a maior parte da sua vida. E o que acontece? Quando ele começa a fazer as pregações, quando ele começa a andar com os discípulos e ir até lá, ele sente muita resistência das pessoas daquele lugar. E nada mais natural, porque as pessoas falavam assim, mas ele é o Messias, mas a gente conhece ele desde criança, a gente sabe quem ele é. E as pessoas não acreditavam muito nele, as pessoas não davam muito crédito às coisas que ele pregava, às coisas que ele falava, né? Ele não conseguiu muitas curas nesse lugar, porque as pessoas não acreditavam, elas não tinham aquela fé, aquela crença nele. Mas ele é o Messias, ele é o prometido, ele é aquela pessoa. E começou-se a ter muitos problemas. E os discípulos começaram a entrar em contendas com as pessoas do lugar. Porque os discípulos falavam assim, mas como? Jesus só fala de amor. Ele fala do perdão, ele fala de tantas coisas boas. E as pessoas vieram, assistiram a pregação, ouviram suas palavras e estão falando mal de Jesus. E aí, um dos discípulos que mais assim se doeram, que ficaram mais alvoroçados e mais indignados, foi Simão Pedro e Filipe. Né? E aí, só que Jesus, na sua calma, né, com toda a sua evolução, que, né, como foi o ser mais perfeito que passou entre nós, ele sabia muito bem lidar com essas situações, mas os discípulos não. E eles se sentiam muito assim, indignados
admirados mesmo. Como que as pessoas vêm aqui falar mal do Senhor? E aí, ele fala assim, tem uma parte aqui que ele fala assim: o amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. As pessoas achavam que ele estava falando de coisas muito fora daquele tempo, né? Muito fora das leis. Que as leis eram muito olho por olho, dente por dente, era aquela coisa, muito fechada mesmo. E Jesus vem com uma fala de amor, de perdão principalmente, né? Ele vem falar de tantas coisas, e aí os discípulos não se conformam. E aí, uma das coisas que ele fala, né, que ele fala para todos eles, né, que ele tenta explicar, Jesus tenta explicar para eles que não é assim. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos mostrar as nossas atitudes perante as pessoas, né? Mas eles não se conformam, e eles entram em discussão, e eles rebatem, e eles falam, não é assim, e tal. E aí uma das falas de Jesus, aqui no livro, é assim: afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interroga os discípulos: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Neste particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, o que Jesus fala? Não adianta falar e discutir com pessoas que não estão prontas para entender, que ainda não estão maduras para receber aquele conhecimento, né? Muitas vezes nós somos assim, né? Muitas coisas a espiritualidade não nos revela porque não estamos preparados para receber tais ensinamentos. Nós ainda estamos engatinhando em busca da nossa evolução, em busca da nossa, desse conhecimento maior, né? E Jesus explica isso para os apóstolos, porque não se colhe uvas nos espinheiros, não adianta. Você vai discutir, você vai entrar em um embate e aquilo não vai ser proveitoso. Muitas pessoas vão até ficar inimigas por conta disso. Hoje vemos muito isso no nosso dia a dia, muitas vezes nas nossas próprias famílias, né? Pessoas que rompem por conta de ideologias, de pensamentos diversos, né? E Jesus nos explica que não, que nós temos que fazer a nossa parte, que se nós fizermos, se nós tivermos isso dentro de nós, a gente vai mostrar com o nosso trabalho, a gente vai mostrar com a nossa conduta, com o nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, na nossa família e com as pessoas ao nosso redor. Só que eles continuam com essa indagação, porque eles não se conformam que Jesus não fala nada. Como o Senhor não fala? Aí Filipe fala assim: mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Aí ele fala aqui: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Por quê? Se nós vamos agradar a todos, será? Ninguém agrada a todos. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de pensar, cada um foi criado de um jeito, uma família de um jeito, outra família de outro, né? Então Jesus fala para os discípulos: será que não é vaidade? Queremos que nós, que a gente seja unanimidade? Ninguém é unanimidade, ninguém está 100% certo, né? Sempre tem alguém que vai trazer um conhecimento também maior, né? A gente estuda, a gente faz, a gente lê, mas às vezes alguém vem com um viés diferente, que aí você fala: nossa, não tinha pensado dessa forma, né? Então, assim, quando Jesus fala isso,
não será vaidade? Porque a gente tem essa vaidade, a maioria de nós tem essa vaidade dentro de nós. O que eu estou falando está certo, o meu pensamento é o que deve prevalecer. E a gente sabe que não é, né? Porque somos seres imperfeitos, somos pessoas buscando essa evolução, buscando esse algo mais, esse conhecimento. E muitas vezes a gente pode até ter o conhecimento, mas será que a gente está pondo em prática realmente esse conhecimento? Porque muitas vezes a gente busca ler, a gente gosta do que lê, mas muitas vezes não fazemos o que deve ser feito, porque é difícil, não é fácil. É algo que nós temos que realmente tentar ter uma mudança dentro de nós, né? A gente precisa dessa mudança. Essa mudança ela é feita aos poucos, não é algo que consigamos fazer de repente, né? Tanto que os discípulos, quanto tempo eles conviveram com Jesus, peregrinaram com Jesus, e a maioria falhou no testemunho supremo, né? Por quê? Porque somos falhos, somos pessoas que ainda não temos todo esse entendimento dentro de nós. E aí o mestre fala assim, em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Achei ótimo quando Jesus fala isso, porque você às vezes vai falar e vai se desgastar e você vai perder tempo. Então Jesus, aqui ele fala, é necessário que não se perca tempo. Porque muitas vezes, para aquela pessoa que você está tentando falar, ela não está preparada para receber isso. E nós não temos que ter essa função de convencer alguém, né? Nós temos a função de falarmos, de fazermos, de conduzirmos a nossa vida, da forma como Jesus nos exemplificou e nos deixou. Mas nós não temos que convencer ninguém, porque isso vai de cada um, porque cada um está num momento e num estágio de evolução, num estágio de conhecimento. Tem gente que está atrás de mim, tem gente que está muito à minha frente e eu ainda estou caminhando. Então nós temos que ter esse pensamento, né? A gente tem que parar para pensar que nós não estamos aqui para convencer ninguém. Então Jesus fala isso, que é imprescindível que não percamos tempo, né? Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Realmente, são indiscutíveis. Mas por que estamos aqui encarnados na Terra ainda? Porque a gente não conseguiu colocar esses ensinamentos dentro de nós. Realmente são indiscutíveis, né? E aí ele diz, entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros, né, o discípulo falando, se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão, desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos, né? Então Filipe fala aqui que como há de ser o futuro do Evangelho se os próprios discípulos estavam brigando entre si. E aí Jesus fala aqui, onde ele fala novamente, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo, mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então, será que nós temos o reino de Deus dentro de nós? Não. Nós ainda não temos. Então a gente quer cobrar do outro uma postura, a gente quer cobrar das pessoas, da comunidade, de todos à nossa volta, mas a gente não olha para dentro de nós, fazendo essa reflexão, será que eu tenho o reino de Deus dentro de mim? Não, ainda não temos, né? Porque quando Filipe fala isso, né, Jesus, ele na sua placidez, na sua amorosidade, é muito duro, né? Ele é severo. Você tem o
Deus dentro de você? Não, porque a nossa conduta já diz que não. Né? Muitas vezes a gente se irrita, a gente perde a paciência, a gente, né? Por quê? Porque nós ainda não somos espíritos totalmente evoluídos. A gente ainda está na caminhada. E a gente vai ter que caminhar muito ainda, né? E aí, quando ele fala isso, Felipe, assim, diz aqui, né? Não. Ainda não. Acanhado, acabrunhado. Ele diz, não. Não tem o reino de Deus, né? E aí, de dentro dessa realidade, Jesus continua. Podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. E aí Jesus continua: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Então a gente olha o outro, né? A gente olha o outro, a gente fala com o outro, a gente critica o outro, a gente julga o outro. Mas será que nós também não estamos sendo suportáveis para o outro? Né? É uma via de mão dupla, né? Ainda tem essa sensação de que sempre nós estamos certos, sempre a nossa palavra tem que ser a última. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu fazer essa reflexão dentro de nós, olharmos para dentro de nós e tentarmos aparar as nossas arestas, né? Tentar lapidar os nossos defeitos, todas essas paixões que nos rompem, né? O que é o egoísmo, o que é a vaidade, o que é o orgulho, a soberba e tantas outras, né? A inveja, né? Quando a gente olha o outro, às vezes superando em alguma coisa, ao invés de nós ficarmos felizes pelo outro, a gente se acabrunha e fala, poxa, porque eu não consigo. Né? São essas as arestas que temos que aparar dentro de nós, mas para isso nós precisamos olhar para dentro de nós, né? Fazer essa autoanálise, para olharmos para dentro de nós, para sabermos aonde estamos tendo dificuldade, aonde nós podemos melhorar. Né? E aí Jesus continua, né, falando sobre o perdão. E aí Pedro pergunta para ele, mas para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Por quê? O perdão, na verdade, é algo que faz bem para nós, para quem está perdoando, e não para quem está sendo perdoado. Se for algo que aconteça dos dois lados, ótimo, mas o perdão é algo que nos liberta daquilo que às vezes fica na nossa consciência, fica no nosso coração, aquilo passa ano, entra ano e a gente está com aquilo dentro de nós, porque é algo que a gente carrega, é um fardo pesado, né? E quando a gente consegue perdoar, a gente fica mais leve, a gente fica mais
pronto para seguir em frente. Porque também temos que olhar e fazer também um auto-perdão. Porque muitas vezes erramos lá atrás, mas não tínhamos conhecimento. Muitas vezes a gente não tinha o conhecimento que nós temos agora. Às vezes a pessoa que está aqui hoje não é a mesma pessoa de 20, 30 anos atrás. Então a gente também tem que ter esse olhar para conosco, essa bondade para conosco do auto-perdão. De falar assim, tá, eu pisei na bola, eu não fui uma pessoa legal, naquela época eu fiz algo que eu achava que era certo. Hoje eu vejo que não é certo, mas hoje eu tenho conhecimento. Naquela época eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha bases sólidas para não fazer o que eu fiz. Então a gente também tem que ter esse olhar de bondade para conosco e um olhar de bondade para com o outro, porque se ele errou, ele também às vezes era aquela pessoa que nós fomos lá atrás, que não tinha essa base sólida, que não tinha esse conhecimento, e por isso ela fez aquilo, né? Porque se somos todos irmãos, precisamos nos perdoar, né? Uns aos outros. E a gente precisa pensar que não é fácil, não é algo que a gente pensa e fala assim, não, eu vou perdoar. Mas se você puser na sua cabeça, não, eu vou perdoar, e a cada dia você vai trabalhando isso dentro de você, uma hora você vai conseguir chegar nesse nível de perdão. Né? Por quê? Porque isso nos liberta, isso nos deixa leves e nos deixa para caminharmos com mais segurança e com mais conhecimento daqui para frente. E Jesus continua, né? Porque há vários tipos de perdão e de ensinamento aqui, né? Porque quando ele fala que a gente tem que fazer o nosso trabalho, quando a gente tem que fazer essa reflexão dentro de nós, para saber se esse reino está dentro de nós, e quando ele fala, né, que nós não precisamos que a outra pessoa esteja querendo se arrepender. E ele fala muito sobre a vigilância, né? A vigilância é importante em todos os momentos da nossa vida, né? Não é porque você perdoou a pessoa que você vai ser amiga dela, você vai ser uma pessoa que conviva com ela. Mas você perdoou, mas você não pode ficar invigilante. Em todos os dias da nossa vida, quando a gente levanta, que a gente faz uma prece, a gente tem que estar vigilante em todos os momentos da nossa vida, né? E aí ele fala aqui, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, a gente tem que ter essa resiliência, esse amor dentro de nós, para saber que nós precisamos, se tivermos que perdoar, que seja mais que uma vez. Porque se nós pensarmos em nós, quantas vezes Jesus, Deus, nos deu outra oportunidade? Quantas vezes? A gente não sabe, né? Porque nós temos a bênção do esquecimento. Mas cada vez que nós reencarnamos, nós temos uma nova oportunidade, né? Então, quantas vezes será que Jesus nos perdoou? Às vezes é até mais do que 70 vezes 7. Não sabemos o que fizemos no passado, mas nós estamos no caminho. Então, por que não colocarmos na nossa cabeça, colocarmos dentro de nós, né, um olhar mais amoroso para o nosso próximo, né, que muitas vezes está ao nosso lado, dentro da nossa casa, né, porque o mais difícil porque é mais fácil você perdoar uma pessoa de fora, você não convive com ela, mas uma pessoa que às vezes está dentro da tua casa ali, que é um irmão que veio para esse resgate, que nós não sabemos, né, quantas vezes será que vamos ter que perdoar, né? Então Jesus, com a sua calma, a sua benevolência, com todo o seu amor, ele ensina a todos nós. E ele já perdoou a gente muitas vezes, né? É o que eu sempre digo, assim,
nós temos essa bênção que é a reencarnação. Que a gente sabe que nós não vamos conseguir lapidar tudo nessa encarnação, nesse estágio que nós estamos. Nós vamos ter várias outras ainda. Mas, por que não conversarmos agora? Por que não nos imbuirmos desse pensamento e falar, não, eu vou tentar? Porque cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente levanta, é um dia de tentar fazer novamente. A gente falha. Não, eu falhei. Eu tentei, não consegui. Eu falei, não, mas amanhã eu tenho uma nova oportunidade. Porque a gente não sabe quantos amanhãs nós temos, mas nós temos. E a gente precisa pensar dessa forma, de que nós temos sempre uma nova oportunidade de tentarmos fazer diferente. E aí aqui, né, quando ele fala aqui, né, daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Por quê? Ele foi acusado de feiticeiro, ele foi acusado de servo de Satanás, de conspirador, de tantas coisas, né? Mas ele não se abalou por isso, né? Porque muitas vezes na nossa vida, às vezes no nosso trabalho, nós somos acusados de coisas que não somos. Mas se realmente não somos, por que isso vai nos abalar? Vamos continuar com o nosso trabalho, com a nossa conduta, com o nosso jeito de ser. Porque é só assim que nós vamos mostrar a nossa mudança, né? A nossa mudança moral, a nossa mudança espiritual. É só através do nosso trabalho e da nossa conduta. Então Jesus, todo o tempo, mesmo num lugar difícil como foi em Nazaré, um lugar que foi muito atribulado para ele, ele conseguiu. Mas o que ele fez? Vamos embora, vamos voltar para Cafarnaum. Vamos voltar, porque aqui não está sendo produtivo. Não percamos tempo, como ele falou. Aí ele se afasta, porque muitas vezes, às vezes a gente está naquele olho do furacão, a gente está ali, mas se a gente se afastar um pouco, a gente consegue ter essa lucidez, essa coisa de podermos olhar o outro um pouco distante. Porque às vezes a gente precisa desse distanciamento para podermos nos colocar em pé, respirar fundo e falar, não, eu preciso ser diferente. E às vezes quando a gente está no problema, quando a gente está ali, vira isso, né? Que os próprios discípulos brigavam entre si. Então, às vezes, Jesus é muito sábio, né? Com toda a sua sabedoria, ele se afastou. Vamos nos afastar. E durante esse caminho de volta, ele foi fazendo todos esses questionamentos com os apóstolos, ensinando através dos exemplos e da sua. Porque não adianta só falar. Ele sempre nos mostrou com os exemplos dele, né? Então, por que muitas pessoas, né, muitos apóstolos, muitos discípulos que o seguiram depois, se transformaram totalmente, como Maria de Magdala, né, como tantos outros, como Judas, e tantos outros que a gente nem sabe, que às vezes foram pessoas com menos relevância, mas que seguiram. Joana de Cusa, que seguiram, mas ele falou, não, o seu legado é esse. Através do teu matrimônio, através do teu lar, você tem essa missão. Porque às vezes a gente acha que a missão são coisas tão importantes como o Divaldo, como o Chico. Não. Às vezes a nossa missãozinha é dentro do nosso lar, é conosco mesmo, dentro do nosso círculo ali. E aí é que nós precisamos ter essa boa vontade para conosco, né, para com o outro, para a gente conseguir se realizar, né? E aí, para finalizar tudo isso, né, o quanto o perdão é importante, eu volto nessa reflexão, né, e gostaria de deixar essa reflexão para todos nós. O que significa Jesus para todos nós? Né, que a gente possa ir para casa pensando nisso. O que
Jesus significa para nós, nesse nosso estado atual, nessa nossa vida, né? Porque precisamos de ter esses momentos de reflexão, esses momentos de parar para pensar o que eu estou buscando, o que eu quero para a minha vida hoje e mais para frente, e amanhã e depois. Porque é isso, nós precisamos buscar essa reflexão, né? Aqui fala nesse livro, né? Esse livro aqui é muito bom, né? Aprofunda o pensamento nas suas palavras, nas palavras de Jesus, né? Repassadas de energia e bondade, de consolação e de esperança, dando outro direcionamento aos teus dias na terra, de forma que ao findar o compromisso com o corpo, descubras o significado sublime dele em ti, identificando-te de tal forma que já não serás aquele que vive, mas sim ele que vive em ti. Porque quando a gente lembra de Paulo de Tarso, quando ele teve o contato com Jesus, ele se modificou, né? Levou tempo para ele se modificar muito. Ele precisou se afastar, ele precisou ir para o deserto, ele precisou ler os manuscritos, ele precisou de tanta coisa, né? Para ele fazer o caminho inverso que ele estava fazendo na vida dele. Então nós temos tempo também, nós temos tempo de refazer o nosso caminho. Então que a gente possa, nesse momento, né, nessa noite, levar para os nossos lares, para as pessoas amigas, para nós mesmos,